Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar sobre o Arcanjo Miguel e o profeta Daniel. No Antigo Testamento, pela primeira vez, o Arcanjo Miguel assim aparece no livro de Daniel. Daniel é um profeta que está sobre grandes forças temporais que querem tomar o poder global, tal como o reino dos babilônicos, dos persas e dos gregos. E o Arcanjo Miguel irá aparecer quando um homem vestido de linho vem falar com Daniel acerca do grande poder que o Império Persa estava tomando cada vez mais todos os povos. Tal como hoje nós percebemos o globalismo por diversas instituições globais que tentam governar e dominar a terra inteira. Este poder jurídico Deus concedeu à Santa Igreja Católica, de governar todos os reinos, de poder dizer aos reinos como se alcança a paz. A Igreja é aquela que no meio deste mundo eleva a vida humana a uma dimensão sobrenatural. Ela poderá dizer aos homens o que é a dignidade humana, o que é o ser humano, pois a Igreja enxerga o ser humano na sua substância, em seu espírito, em sua alma. E assim ela pode dizer com muito mais propriedade daquilo que ela recebeu do próprio Deus. E assim, durante muitos anos, até o século XVI, todos os reis, os governantes, tinham a moral católica, a doutrina cristã, como fundamento para as suas leis, para as suas ações, e se percebia cada vez mais que a prosperidade crescia entre os povos quando os reinos obedeciam os mandamentos do Senhor. Quando os reis temiam as chamas do inferno, quando os reis reconheciam que a providência divina, se não governar aquele país, aquele estado, de nada adiantará as qualidades humanas de um rei, se Deus não está ao nosso favor. E aqui, Daniel, o profeta, escuta de um homem vestido de linho que aparece misteriosamente no livro a dizer a Daniel como este reinado global, o reinado persa, foi desmantelado. E diz a Daniel: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender, humilhando-te na presença do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim. O príncipe do reino dos persas resistiu-me durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro. Depois, mais adiante, dirá: sabes acaso por que vim ter contigo? Agora devo voltar para combater contra o príncipe dos persas. Eu sairei e logo o príncipe dos gregos virá. Entretanto, eu te anunciarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém me ajuda, senão Miguel, o vosso príncipe. Aqui percebemos que o arcanjo Miguel estava ao lado deste combate, o combate contra reinados temporais, como o dos persas.
Nós hoje estamos diante de reinados que se opõem ao poder de Deus. Há um reinado que condiciona as pessoas a agirem tal como as normas desses poderes globais. E quando percebemos o nível de manipulação, a ideologia de gênero em todos os cantos da terra, da noite para o dia, começa a ser ensinado como uma cartilha que todos devem segui-la, em todas as escolas, de todos os cantos de nosso país, de todos os cantos do nosso continente, em todos os cantos do orbe. Está a se ensinar a mesma doutrina, a fim de desmantelar a família, a fim de desmantelar a moral cristã que sustentou a sociedade séculos após séculos. De repente assistimos, da noite para o dia, o aborto ser aprovado em todos os países. E no Brasil, que é um país católico, um país cristão, resiste fortemente a esta cultura da morte que vem avançando por meio de poderes globais. Esses poderes que acreditam estar acima de qualquer presidente, de qualquer parlamento. E por meio de mídias, por meio de manipulação educacional, tentam induzir as mentes mais fracas a aderir à cultura do assassinato dos inocentes. Por isto, uma tática que estes utilizam sempre é noticiar a dignidade e a defesa da mãe, da mulher. Nunca fala-se do bebê, porque quando fala-se do bebê, a criança, o inocente, naturalmente, é mais forte do que a própria mãe. O discurso da criança sempre vai vencer, porque é o mais fraco. Todos concordariam que se fôssemos num assalto, defender alguém que estivesse naquele momento a tiros por todos os lados e tivesse crianças de 5 anos de idade, de 3 anos e houvessem adultos, ou jovens, ou adolescentes. Sem dúvida que um adulto, a primeira que dirigiria-se para defendê-la seria as crianças. Se houvesse crianças naquele momento, nós logo a recolhemos, pois seria uma maldade tremenda deixá-las expostas ao perigo. Porém, estes governos globais, que têm feito um árduo trabalho a fim de implantar o aborto em todos os países, muito espertamente não utilizam o nome da criança. Não falam criança. Falam sempre da mulher e da mulher. E assim se esquece. Até a própria mãe acaba sendo induzida, tal como o diabo vai induzindo a alma a ceder às tentações. Estes, que são a voz do erro na consciência de tantas pessoas frágeis, vão manipulando-as a fim de que acreditem não ser um ser humano, não ser uma vida, e acabam por assassinar um inocente, induzidas por vozes da mentira, do erro. E assim, este governo globalista tem sufocado dia após dia a semente que cai em terra espinhosa. A humanidade se tornou uma terra repleta de espinhos. Nós evangelizamos, nós pregamos o evangelho, nós cada vez mais celebramos o santo sacrifício da missa, rezamos, mas parece-nos que a semente, enquanto vai dando fruto, os espinhos a sufocam. É urgente arrancar esses espinhos, colocados em nosso país, em nosso Brasil,
por este governo global, o novo governo persa, que tenta ameaçar, tal como Israel estava ameaçado por estes governos globais. O Egito, os antigos egípcios que ameaçavam o povo hebreu, depois os assírios, os babilônicos, os persas e depois o grande Império Romano. Nós estamos tal como o povo da antiga aliança. Este novo império global, que levanta-se com a sua prepotência diante da cidade de Deus em meio aos homens, que é a Santa Igreja. E o profeta Daniel, no seu livro, dá-nos a dica de como destruir esses poderes temporais. Entretanto, eu te anunciarei o que está expresso na Escritura. Ninguém me ajuda, senão Miguel, o vosso príncipe. Será Miguel o vosso príncipe, o príncipe da milícia celeste. Será ele a desmantelar estes reinos de morte. É São Miguel Arcanjo que nos ajudará nesta guerra. São Miguel nos ajudará nesta guerra ideológica. São Miguel, com sua espada de fogo, irá desmantelar a tantos demônios. Não nos iludamos, queridos irmãos. Nós não lutamos contra ideólogos. Nós não lutamos contra empresas. Nós não lutamos contra ONGs. Nós lutamos contra os espíritos diabólicos, as forças e as potências infernais que estão metidas nestas instituições, a fim de arruinar a natureza humana. O demônio tem ódio da natureza humana, pois a natureza humana se tornou ainda o território de luta e guerra entre o demônio e Deus. Porque no céu o demônio perdeu completamente o seu poder, foi precipitado, e agora ele tem profunda inveja dos anjos, que estão felizes em torno a Deus. Portanto, veio ele declarar guerra às criaturas espirituais, que ainda não estão a salvo naquela terra prometida, que é o paraíso. Então o demônio declara guerra a estes que estão aqui ainda, neste mundo. Estes espíritos que estão retidos em um corpo. E será entre a carne e o espírito que o demônio tentará arrancar a vida divina que Deus doa-nos por meio de sua graça. Por isto mesmo que pela humanidade, é pelo corpo de Cristo que nós temos a vida eterna. Aqui se explica o ódio que Satanás tem à humanidade. E ele tenta destruir e destroçá-la, a fim de que, desfigurado o homem, não consigamos ver o reflexo de Deus, a glória de Deus na alma humana. Por isso é urgente, sim, lutarmos contra a cultura de morte. É urgente, sim, lutarmos contra todas as ideologias que ameaçam a dignidade da família. Aquilo que Deus disse ser homem e mulher. Esta é uma guerra contra os espíritos das trevas. E precisamos, mais do que fazer apostolados, precisamos rezar intensamente, porque é preciso enfraquecer os demônios que sustentam a estrutura do erro. É Satanás que monta esta estrutura do erro contra aquela magnífica obra de Deus que foi feita pelo Cristo, a Igreja, para desmantelar o erro. A missão da Igreja é debelar o erro, as heresias, as ideologias. Por isto é necessário de fé, porque a guerra é grande. E São Miguel está com o seu escudo e sua espada, o escudo para nos defender dos golpes inflamados que o demônio nos atingirá. Tantos sacerdotes já foram atingidos, tantos leigos são atingidos cotidianamente
por golpes inflamados do demônio, e quantos já caíram, já foram precipitados. Por isto é urgentíssimo recorrermos aos anjos, como na súplica ardente, e implorarmos que imediatamente venham nos socorrer, porque a guerra é grande. Eis que a barca da igreja está em chamas, pois o demônio virou para ela todos os canhões e tenta afundá-la no meio deste mar bravio e agitado pelas ondas. É necessário muita fé. Neste momento de guerra, não podemos fugir diante dos perigos de uma guerra. Devemos nos armar ao lado de São Miguel, enfrentar esta guerra, e com o escudo que ele nos defende e a espada da caridade que ele ataca e desmantela o ódio mortífero de Satanás, será a caridade, será o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nós vamos arruinar o império de Satanás. Portanto, este é o conselho que tem o profeta Daniel para todos nós, que estes reinos, estes príncipes, serão desmantelados pela ajuda de São Miguel. É a ajuda de São Miguel. Miguel, um dos príncipes, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro. São Miguel virá em nosso socorro, tal como ouviu Daniel, que São Miguel vem em socorro do povo que sofria na mão dos persas. São Miguel haverá de vir ao nosso socorro, que sofremos na mão desses globalistas, que sentem-se tão onipotentes como os reinados antigos. Porém, o reinado que não terminará jamais é o de Jesus Cristo. E São Miguel, o príncipe deste reino, irá implantar este reino, custe o que custar. Tal como disse o apóstolo São Paulo, que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, diante do nome de Jesus Cristo. Ao lado de São Miguel Arcanjo, vamos, neste dia da Quaresma, implorar por tudo que nós estamos assistindo. Esses dias, todos viram aqui no Brasil o episódio daquela menina que foi forçada, manipulada a abortar aquela criança de quase 6 meses. Que desgraça, não? Que desgraça. Viajaram de um estado para o outro, raptaram aquela menina, não? Para assassinar uma inocente, uma criança inocente. Quantas vidas Satanás não está assassinando no seio materno? Estas vidas que nosso Senhor no Evangelho disse: ai de quem as fizerem mal, as crianças, deixai vir a mim as criancinhas. O demônio sabe que elas são especialíssimas para Deus por causa de sua pureza, e por isso o demônio aplaca contra ela todo o seu ódio e oferece a Deus o sangue dos inocentes como zombaria ao sangue de Cristo. Eis o grande momento das trevas. Eis que Satanás faz algo que até a natureza desconhece: uma mãe tornar-se inimiga do seu próprio filho. Algo que as criaturas animais jamais o fariam: voltar-se contra a sua própria cria. O pelicano, aquela ave, inclusive, rasga o seu próprio peito para alimentar a sua cria, não sai do ninho, com medo que algum predador devore os seus filhotes. O pelicano arranca da própria carne para alimentar os seus filhotinhos. E como pode uma mãe querer tirar a vida do seu próprio filho? Que desgraça! Como e até onde o demônio chegou? Então, nesse dia da Quaresma, nós vamos suplicar a São Miguel Arcanjo que afaste do Brasil a desgraça do aborto. Que esta desgraça não venha sobre nós, para que nós não escutemos como Caim escutou de Deus: o sangue do teu irmão clama vingança contra ti.
um país que derrame sangue inocente, o sangue destas crianças inocentes, clamará a vingança contra este principado, contra este povo. Que nós afastemos esta desgraça do solo brasileiro e que o único sangue que caia nas terras do Brasil, como na primeira vez, o primeiro ato público em terras brasileiras foi a Santa Missa, seja o sangue de Cristo, seja o sangue de Nosso Senhor, que veio para dar a vida e a vida em abundância. Que Deus liberte as terras brasileiras desta desgraça satânica que é o aborto. Então agora vamos rezar nesta intenção pela súplica ardente aos santos anjos. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam. Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, e vós, Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignas nossas súplicas, dirigidas aos vossos servos, e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós pobres, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra, vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora, vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança, vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade, vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde depressa e socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor da Virgem Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração da Virgem Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos da Virgem Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa e socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos,
Vinde depressa e socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa e socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa e socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo, com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa Rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu na nossa alma, e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas, que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, e um dia nos reunamos todos, jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.